Bem-vindo, como vai você? É um prazer cumprimentá-los. É um privilégio estar aqui compartilhando este workshop na cúpula do Anion Dark, esta palestra sobre prevenção de abuso sexual contra crianças. Somos a Fortalecendo Infâncias. Meu nome é Sabrina, sou formada em psicologia e minha parceira Cecília é formada em recursos humanos. E é realmente um privilégio e uma bênção termos sido convidadas a estar aqui. Bem-vindos, queremos ser uma bênção para trazer conhecimento e luz sobre esse tópico, para que possamos abençoá-los primeiro e depois para que vocês possam abençoar muitas pessoas. Portanto, sem mais delongas, estamos prontos para começar. Estamos prontos, bem, esses são alguns dos workshops e treinamentos que realizamos. Estes são nossos meios de contato, nosso e-mail, nosso WhatsApp, nosso Instagram. Siga-nos se desejar. Sempre compartilhamos informações e materiais que serão muito úteis. Também queremos compartilhar com você as informações que levaremos neste webinar ou neste workshop muito especial. E são elas: o que é abuso sexual infantil? Por que ele é tão traumático para uma criança? Quais são as condições que levam ao abuso, os fundamentos da prevenção? Os primeiros passos da intervenção e a relevância de nosso papel como adultos. Agora vamos compartilhar um vídeo, um caso real, um entre milhões de crianças que sofrem situações abusivas na infância e carregam isso em silêncio ao longo dos anos. Vamos ver o impacto do abuso sexual na vida dessa menina e todas as consequências que ele tem ao longo de sua vida. Digamos que meu nome seja Ana. Tenho 28 anos de idade. Nasci e cresci na Espanha, em uma cidade de porte médio. Sempre fui uma criança muito feliz. Gostava de brincar com jogos de construção e tocar piano. Quando eu tinha 7 anos de idade, um parente muito próximo começou a me acusar sexualmente. Lembro-me perfeitamente desse dia. Nunca contei a ninguém. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que não estava certo e tinha medo. Eu cresci assim. Como se eu fosse duas pessoas, a Ana pequena e assustada que recebia a visita daquele homem muitas noites, e outra Ana, risonha e falante, com medo de que alguém descobrisse o que estava acontecendo. Aos 12 anos de idade ganhei força, mas meu acusador começou a me chantagear. Ele me comprava presentes e depois me dizia que eu era uma prostituta por aceitá-los. Que se eu contasse, todos pensariam o mesmo, que no fundo eu gostava dele. Ele me disse que acabaria com minha família se eu falasse, que minha mãe sofreria muito. Quando eu tinha 16 anos, tentei tirar minha própria vida. Cortei meus pulsos, mas minha tia me encontrou. Eles me levaram para o hospital e eu só queria que eles me deixassem lá, no hospital. Tudo para que eu não tivesse que voltar para casa. Também não contei a ninguém na época, não podia. Eles disseram que eu tinha depressão. Disseram que eu tinha depressão e me mandaram de volta. Recomendaram que eu procurasse um psicólogo. Eu comecei a ter problemas de alimentação. Ele ficou com medo e quase não veio mais me visitar. Aos 18 anos, saí de casa. Escolhi uma carreira o mais longe possível de minha cidade natal e quase não voltei. Agora estou procurando sua ajuda para superar o que aconteceu comigo e sei que sou uma sobrevivente. Talvez um dia eu possa contar tudo à minha mãe. No momento não, sei que ela vai sofrer. Estou me recuperando. E sei que nada disso foi culpa minha. Reconstruí minha vida e agora estou tentando ter minha própria família. Ela está sobrevivendo. Isso é perfeito. Bem, agora vamos detalhar um pouco do que vimos, começando a definir e a trazer alguma luz sobre essa questão, sabendo do que estamos falando. Então, vamos começar lendo uma definição do UNICEF do ano do que é abuso sexual. O abuso sexual ocorre quando uma criança ou um adolescente é usado para a estimulação sexual de seu agressor, ou para a gratificação de um observador. O agressor pode ser um adulto conhecido ou desconhecido, um parente ou membro da família, ou outra criança. Abrange qualquer interação sexual em que o consentimento não existe ou não pode ser dado,
independentemente de a criança entender ou não a natureza sexual da atividade, mesmo quando ela não demonstra sinais de recusa, independentemente de haver ou não contato físico. Tudo isso inclui o abuso sexual. É um tipo de violência contra crianças, é um crime que pode e deve ser denunciado, e é um flagelo que, infelizmente, ocorre em todas as épocas, mas graças a Deus, hoje podemos falar sobre isso, levantar as mãos e quebrar o silêncio de que tantas crianças estão sofrendo em silêncio com esse tipo de situação. O abuso sexual é sempre caracterizado pela assimetria, que é algo assimétrico, quando algo está acima de outro. Nesse caso, no vínculo, que é primordialmente um vínculo de confiança e amor, que o abusador, que é um agressor e que faz isso conscientemente, rompe por meio de ameaças, chantagens, presentes e o transforma em um vínculo abusivo. E que tipo de assimetria existe? Em primeiro lugar, há alguém que está acima, que tem mais poder, que tem mais autoridade, seja um pai, um líder, uma referência, alguém que tem autoridade sobre a criança. Há também uma assimetria de conhecimento. Conhecimento da área sexual do que é a vida sexual, ou seja, o agressor sabe, conhece e tem consciência do que está fazendo. Por outro lado, há a criança que é inocente nessa questão e que não sabe o que está prestes a acontecer, mas o agressor sabe. E, por outro lado, há uma assimetria de gratificação. Há um adulto, um agressor, ou do outro lado, o abusador, que tem uma busca, uma necessidade de obter prazer apenas, esse é o seu objetivo, obter prazer. E, por outro lado, a criança é totalmente objetificada, a criança é tomada como um objeto para obter prazer. Por outro lado, no abuso sexual, há sempre um desejo de poder, de dominar o outro. Então, esse vínculo de confiança dessa pessoa que tem de cuidar, amar, proteger e resguardar a criança, acaba se transformando em um vínculo abusivo que machuca e prejudica a criança. E é por isso que o abuso sexual é tão traumático para as crianças que o sofrem. E agora o que veremos a seguir são os diferentes tipos de abuso, pois há abuso sem contato físico e abuso com contato físico. Vamos ler que os que não têm contato físico são mostrar os órgãos genitais à criança, pedir que ela mostre seus órgãos genitais, expor a criança a material pornográfico, ter conversas ou telefonemas com a criança com conteúdo sexual, forçar a criança a testemunhar atos sexuais entre adultos, usar crianças para produzir material pornográfico. E o contato físico é apalpar ou tocar com malícia e ter relações sexuais orais, vaginais ou anais. Apalpar ou tocar com malícia é sempre o mais significativo estatisticamente e geralmente é a forma mais usada pelos abusadores, mas qualquer uma das outras formas é abuso e também não passa despercebida na vida de uma criança. Mesmo que às vezes não se possa ver, não há marca, não há ferida. Mas deixam rastros, deixam marcas traumáticas e isso terá impacto em toda a sua vida, a curto, médio e longo prazo em sua autoestima, em sua personalidade, em como ele se vê e como vê o mundo e, acima de tudo, em como ele vê Deus como seu Pai. É verdade, então, que além de ser com ou sem contato, não podemos qualificá-lo, pois ninguém tem a condição de qualificá-lo, se foi muito sério, não muito sério, é abuso de qualquer forma e deixa feridas que devem ser tratadas e abordadas. O UNICEF diz que 1 em cada 3 crianças sofrerá abuso antes de completar seu desenvolvimento puberal. E isso acontece tanto com meninos quanto com meninas. E sempre acontece no contato próximo, no membro da família, no contato mais próximo que a criança tem, no vizinho, no ente querido. Portanto, o que queremos ver agora são as experiências negativas, não as estatísticas. Como dissemos há pouco, o UNICEF afirmou que 1 em cada 3 crianças passará por uma situação de abuso.
e isso acontece com meninos e meninas de maneiras diferentes. Sempre acreditamos que um mito muito popular é o de que as meninas são sempre abusadas, mas os meninos também são abusados, e as crianças também precisam aprender a falar e a externar o que está acontecendo com elas para serem saudáveis. O abusador pode ser qualquer pessoa. E sempre pensamos que é a pessoa ruim que está longe, aquela que não conhecemos, mas o abusador pode ser qualquer pessoa que esteja perto da criança, não aquela que ganha essa confiança. Mas a coisa mais importante que devemos levar em consideração é que uma criança nunca é culpada de uma situação de abuso de qualquer forma, porque uma criança não pode evitá-la, não pode se defender. Nem pode dar consentimento. Na verdade, as crianças não entendem que se trata de uma experiência sexual. A sexualidade adulta não é verdadeira. E porque o abusador manipula a criança, faz com que ela se sinta culpada e a tranca para que possa continuar o abuso. Uma criança nunca é culpada, mesmo que ela tenha sentido sensações agradáveis de cócegas no corpo, isso não significa que ela seja cúmplice ou tenha dado consentimento. E também porque isso é um mito se a criança sofreu o abuso uma ou várias vezes. Perfeito. E com relação ao que vimos no vídeo, aqui temos uma pequena linha do tempo para que possamos ver de forma gráfica tudo o que aconteceu na vida de Ana. O abuso começou, como podemos ver, aos 7 anos de idade. Como mecanismo de defesa, sua psique foi dividida, sua personalidade foi dissociada, como diz o vídeo. Por um lado, vimos a Ana risonha, a Ana feliz, e por outro lado, a Ana que tinha medo de que isso se tornasse conhecido e que estava assustada, aterrorizada com o que estava acontecendo com ela. Esse é um mecanismo de defesa que acreditamos que Deus colocou lá porque temos de sobreviver e Ana tinha de continuar. Portanto, essa é uma maneira que nossa mente, nosso cérebro, nossa psique tem de, por um lado, deixar essa situação traumática pela qual a criança está passando e poder continuar indo à escola, continuar compartilhando em casa. Bem, isso é o que estava acontecendo com Ana. Por outro lado, aos 12 anos, vemos como ela nos conta que tentou parar o abuso. Não conseguiu e ele continuou. O agressor continuou a agir contra ela até os 16 anos. Naquela época, aos 16 anos, Ana tenta o suicídio. Ela atenta contra a própria vida. Esse é o indicador definitivo de que algo está acontecendo com ela. E o que acontece nesse momento? Bem, ela vai para o hospital, é internada, como ela diz, mas é diagnosticada com depressão. O abuso não é revelado, que era o que estava acontecendo com ela. Então, o abuso ainda permaneceu em silêncio, apesar dessa tentativa de suicídio. E bem, o abusador, diz ela, fica com medo, para de visitá-la. E ela, obviamente, continua com as consequências de tudo isso que a traumatizou por anos, sofre de problemas alimentares, até que sai de casa aos 18 anos, ainda carregando tudo isso que aconteceu com ela em silêncio. E 10 anos depois, Ana conta a sua história, está tentando formar uma família, está tentando se curar, mas ainda assim o abuso permaneceu em silêncio. Então vemos bem, ela se reconhece como uma sobrevivente tentando curar todo o seu ser, mas sabemos de casos de pessoas, de avós, que aos 80 anos ainda carregavam em silêncio toda uma situação de abuso pela qual passaram na infância, que talvez só na velhice, tendo passado por uma vida, experiências e assim por diante, só puderam falar quando já eram adultas. Então, imagine como isso é pesado para uma criança e como é difícil poder falar sobre isso, certo? Ito. Vamos passar para o próximo painel. Veremos alguns indicadores. Tudo o que estamos vendo nessa linha do tempo nos mostra como seres humanos, certo? Às vezes pensamos que as crianças, bem, elas vão se esquecer disso. Não vamos falar sobre essa situação, sobre o que aconteceu e vamos continuar. Elas vão se esquecer, vão superar. Bem, as crianças não se esquecem, certo? As crianças não vão superar se não as ajudarmos, certo? E quando elas não conseguem falar, o corpo fala.
E é aí que há indicadores que, como sabemos, certo? O comportamento das crianças diz mais do que 1000 palavras às vezes. Elas não conseguem, talvez não tenham os recursos para se expressar, mas seu corpo dará sinais de que algo está acontecendo, certo? Mas se não estivermos atentos ou se não estivermos informados, podemos perder todos esses indicadores. Então, vamos conhecer alguns deles, por exemplo, quando há linguagem inadequada ou conhecimento sexual, quando eles falam ou desenham com detalhes específicos na área sexual, isso é algo para se estar atento. Ou quando há uma atitude sexualizada em suas brincadeiras ou com seus brinquedos ou em relação a outras pessoas, é preciso estar atento a isso. Quando há mudanças em seus cuidados pessoais. Sim, às vezes há crianças que querem se limpar, tomar banho com muita frequência, por causa dessa culpa, por causa dessa sujeira que sentem, por causa do que está sendo feito com elas, ou ao contrário, há crianças que, como forma de desprezo por si mesmas, não querem tomar banho, não querem se limpar, sim, e se negligenciam completamente. Por outro lado, os distúrbios alimentares também são uma questão a ser levada em conta. Crianças que param de comer, ou, ao contrário, comem demais, novamente atacam seu próprio corpo, certo? Como uma forma de expressar que algo está acontecendo com elas. Por outro lado, algo muito importante, que é uma das primeiras coisas que os pais ou professores, aqueles que convivem com crianças, podem detectar, são as mudanças de comportamento ou regressões. Por exemplo, crianças que talvez fossem muito afetuosas, de repente se tornam relutantes, irritáveis, nervosas ou tristes, distantes. Bem, essas coisas, mudanças de comportamento, você tem que estar muito atento, certo? Ou regressões, talvez na urese, na coprese, que é quando a criança começa a fazer xixi em si mesma, ou começa a fazer cocô em si mesma, assim, ou chupar o dedo, voltando a estágios anteriores, isso é algo para se ter em mente. Devemos prestar muita atenção e não deixar que eles passem despercebidos, certo? Por outro lado, quando há um distúrbio do sono, crianças que têm terrores noturnos, pesadelos, que não conseguem dormir, que durante o dia vemos que estão muito cansadas, que não têm o mesmo desempenho, talvez estejam dormindo mal, porque tudo o que está acontecendo com elas não permite que durmam tranquilamente à noite. Ou, ao contrário, crianças que dormem o dia todo como forma de fugir da realidade em que se encontram, uma forma de fuga, certo? A realidade pela qual estão passando. E, por outro lado, também é preciso levar em conta o desempenho escolar. Se eram crianças que tinham notas muito boas e de repente se dispersam, não terminam de copiar, ou talvez suas notas caiam, seu desempenho, ou deixam de gostar de atividades que antes adoravam fazer, se praticavam um esporte e adoravam, e de repente tudo começa a ficar apático, certo? Eles não conseguem gostar de nada. É porque há algo acontecendo. Obviamente, esses indicadores, se virmos algum deles nas crianças ao nosso redor, não significa que elas estejam sofrendo de uma situação abusiva. Talvez estejam ou talvez não estejam, mas são indicadores que devem ser levados em conta para que possamos nos aproximar da criança e acompanhá-la no que quer que esteja acontecendo com ela. É isso mesmo, Sabri. E o que vamos analisar agora são os fatores de risco. Fatores de risco são as probabilidades, as situações que aumentam a possibilidade de ocorrência de abuso, não a possibilidade de abuso na infância. Abuso na infância. Nós sempre que falamos em infância, queremos dizer entre 0 e 18 anos de idade, o estágio puberal. Antes do final desse desenvolvimento, pode ocorrer uma situação abusiva. E esses fatores são comunicação familiar ruim, quando não há diálogo com a criança, quando a criança não é ouvida, crianças sem supervisão, crianças com baixa autoestima ou falta de afeto, pais que não estão presentes, muitas vezes temos que trabalhar, temos que ter outras atividades. Mas é muito importante que possamos estar atentos aos nossos filhos e não estarmos presentes de alguma forma. Pais autoritários. Os vícios e a violência familiar são como um terreno fértil para o uso de drogas. Não receber educação emocional e sexual. E neste workshop vamos abordar esse assunto, se quisermos analisá-lo. Outro fator de risco importante é a hipersexualização. Hoje em dia, com todas as redes, todas as formas de contato, videogames, Instagram, TikTok, Facebook. Elas incentivam a hipersexualização de meninos e meninas, levando-os a áreas que não correspondem à idade deles, ou a roupas ou estilos de música que não correspondem à idade das crianças.
E outro fator que pode levar ao abuso é o histórico familiar de uma situação abusiva que já tenha ocorrido. Uma das perguntas que geralmente nos fazemos quando entramos no assunto da infância e por que o abuso acontece é porque uma criança fica em silêncio, não porque ela guardou esse segredo por tanto tempo sem falar sobre isso, porque ela fez isso se não era culpada, mas não queria que isso acontecesse, se é inocente, se é uma vítima, e essas são algumas das razões, não são todas, mas são algumas das razões, mas queremos trazer luz a essa área. Basicamente, é a falta de maturidade e a falta de habilidades verbais para poder expressar e comunicar o que está acontecendo com ele naquele momento. Ele não tem a linguagem apropriada porque ainda é pequeno ou porque não entende que está transformando aquela situação em um abuso, não. Porque há muita confusão no meio do que está acontecendo. Porque não entende o que aconteceu e por que aconteceu. Então há uma mistura de emoções. Por isso também é importante ensinar e educar sobre essa questão. A mistura de emoções. A criança está triste, perturbada e não entende o que está acontecendo. O abusador chantageia a criança, diz a ela que se ela falar, algo grave acontecerá com a família, que ela não precisa falar, que é um segredo entre os dois e a mantém sob ameaça, por isso muitas vezes as crianças não falam sobre isso. Elas também têm medo de serem acusadas ou punidas, têm medo de serem dominadas pelo medo, um medo que não conseguem lidar por causa do que aconteceu, porque têm medo de que a família seja desestabilizada, que alguém vá para a prisão, e essas são as ameaças feitas pelo abusador. A culpa, a vergonha, essa grande mochila que muitas vezes, como estávamos dizendo há pouco, é carregada por anos pensando que uma criança, não a criança, pensa que ela teve algo a ver com tudo isso, seja por causa das pequenas cócegas que sentiu, seja porque foi ameaçada, ou o que quer que seja, essa culpa é tão pesada que se torna uma mochila, um peso tão grande que também é constrangedor e impossibilita que ela fale. Além disso, você não entende o fato de não saber com quem falar e em quem confiar, porque talvez tenha tentado falar com alguém e essa pessoa não lhe deu uma chance, ou subestimou o que lhe disseram, ou o menosprezou e não achou que fosse tão relevante, porque talvez tenha sido um abuso sem contato. Sem nenhum tipo de penetração, então bem, isso não foi tão grave. E por medo de não acreditarem em você, porque acima de tudo, a criança tem medo de não ser acreditada, e essa também é uma das mentiras contadas pelo abusador. Bem, agora vamos dar uma olhada em alguns pilares para a prevenção do abuso sexual contra crianças. O que vimos há pouco é um pouco mais teórico, e agora vamos ver ferramentas práticas para que vocês possam implementá-las em suas casas, com seus alunos, certo? E entendendo primeiro que vamos trabalhar com cada uma dessas ferramentas que veremos mais adiante. Um dos pilares que temos de trabalhar são as emoções. O que o agressor vai fazer é confundir, como a Ceci estava dizendo há pouco, confundir emoções, gerar confusão, certo? Para que a criança não saiba o que fazer e fique em silêncio. É importante, é crucial, é fundamental que as crianças possam conhecer, identificar e diferenciar suas emoções. Existe uma forma que nós temos, que é uma forma muito prática de ensinar as emoções, é colocar a mão assim e usar a palavra amate, ok? Vamos usar as iniciais de 5 emoções, que são as emoções básicas, certo? Amor, medo, alegria, tristeza e raiva. Amor. Então, com isso, podemos fazer uma atividade desenvolvendo cada uma delas. Mas primeiro temos de saber como elas se chamam, como se chamam. Depois, o que faremos é como. O que é muito importante para ensinar as crianças, como identificamos cada uma dessas emoções em nosso corpo. Como me sinto quando estou triste? Como me sinto? Como meu corpo se sente quando estou feliz? Por exemplo, como me sinto quando estou com medo? Minhas mãos suam? Sinto-me nervoso? Meus olhos se arregalam? Estou mais atento ao que está acontecendo ao meu redor? Minha barriga dói? Posso tremer? Quero fugir? Quero fugir dessa situação? Bem, comece a trazer essa emoção, que é algo abstrato, para o corpo. Como ela se sente em meu corpo? Como posso identificá-la? Nesse sentido, temos de fazer atividades para que as crianças possam, na prática, internalizar muito mais essas coisas que são tão abstratas, mas tão necessárias de se falar. Sim?
e ensinar que cada emoção traz uma mensagem sobre o que está acontecendo ao nosso redor, e elas também nos dão uma possibilidade do que temos de ensinar, do que podemos fazer a respeito. Por exemplo, se eu sentir medo, o que posso fazer? Vou procurar ajuda? Posso sair dessa situação? E então levaremos tudo isso para um exemplo mais concreto de uma situação em que a criança pode estar sofrendo uma situação abusiva, em que seus limites não estão sendo respeitados, certo? Assim, cada emoção ensina as crianças a serem capazes de discriminar se aquela situação é arriscada, se a situação em que estão vivendo é arriscada ou não, se é uma situação confortável ou desconfortável, se faz com que se sintam bem ou mal, se é um ambiente seguro ou inseguro, e o que posso fazer? Posso buscar ajuda, posso ir e contar para alguém, sim? Mas primeiro eles precisam saber o que está acontecendo com eles, como se sentem em seus corpos e que mensagem cada uma dessas emoções está transmitindo a eles. Ensinar-lhes educação emocional é uma habilidade que os ajudará na vida, mas também na prevenção do abuso sexual. É fundamental. Por outro lado, também vamos trabalhar para fortalecer a autoestima de nossos filhos. O que é autoestima? É a percepção que cada um de nós tem de si mesmo, de quem somos e de nosso valor. Lá, como está escrito em La Plata, as crianças com uma percepção negativa de si mesmas têm maior probabilidade de serem abusadas ou maltratadas. Quando você não trabalha para fortalecer a autoestima das crianças, você as deixa mais vulneráveis à manipulação, ao engano ou às táticas que os abusadores usam para chantageá-las. Como eu estava dizendo, quando uma criança tem uma percepção negativa de si mesma, isso pode levá-la a pensar que não tem o direito de pedir ajuda, que não merece ser protegida, que não faz sentido contar a alguém o que está acontecendo com ela, que não pode estabelecer limites ou que não pode dizer não. E os abusadores procuram, porque são muito, e observadores. Os abusadores observam o contexto, a família, e vão até aquela criança que talvez tenha uma autoestima mais fraca, crianças inseguras, vulneráveis, carentes de afeto, como a Ceci estava dizendo, que esse é um fator de risco, crianças que talvez precisem de uma palavra de afirmação, então eles vão até lá e, com isso, começam a chantagear as crianças. É por isso que precisamos, como sempre gostamos de dizer, que nossas crianças saibam que são dignas e merecedoras de respeito, cuidado e proteção. Precisamos promover e fortalecer sua autoestima, que elas saibam que merecem ser bem tratadas e que ninguém pode fazer nada a elas que não mereçam. E que ninguém pode fazer nada a eles que não queiram fazer e que eles podem. E que podem pôr um fim e limites a isso. A autoestima saudável é preventiva nessas questões de abuso sexual. Isso é verdade, e outro fator que vamos analisar é a comunicação. Uma comunicação fluida e confiável permitirá que eles se sintam livres e seguros para expressar o que está acontecendo em qualquer momento do dia a dia, e é importante que possamos ouvir tudo o que eles têm a nos dizer. Às vezes parece que as coisas não são tão relevantes, talvez estejamos ocupados com muitas atividades importantes, mas o que é mais importante do que nossos próprios filhos? Então, como podemos incentivar uma comunicação saudável, produtiva e eficiente, criar momentos livres, estar presente, convidar ao diálogo, admitir erros, pedir perdão se eu tiver cometido um erro, posso ter cometido um erro e pedir perdão, evitar interrogatórios e evitar a censura? Isso não está certo. E temos que criar momentos, mesmo que sejam 20 minutos por dia, 20 minutos por dia, para estarmos juntos com eles, para nos permitirmos brincar sem o celular, sem distrações, para nos sentarmos no chão, como mostra a foto, e jogarmos um jogo que a criança goste, um jogo de tabuleiro, adivinhações, pintar, desenhar, ler uma história. Ler uma história é muito importante porque, às vezes, podemos falar sobre o personagem, como você gostou desse personagem, e isso convida ao diálogo. E eu sempre me pergunto o que gostaríamos de ter feito quando éramos crianças. Eu faço essa pergunta. O que vocês gostariam de ter ouvido quando eram crianças? Vocês se sentiram ouvidos quando eram crianças? E se não? Como gostaria que seu filho fosse ouvido hoje?
E também, às vezes, o que temos de nos perguntar é se estamos tão ocupados o tempo todo e não damos valor à comunicação quando eles têm algo a nos dizer. Eles não poderão nos dizer porque não estaremos presentes naquele momento. Talvez estejamos fisicamente presentes, mas não com nossas emoções para nos conectarmos com ele ou ela. Portanto, a comunicação é algo fundamental na prevenção do abuso sexual na infância. Outro item muito importante é a educação sexual. A educação sexual de acordo com a idade da criança, o que possibilita a prevenção do abuso sexual. O que ela faz pelas crianças é empoderá-las, dar-lhes ferramentas para prevenir, ensinar-lhes quais são os limites, e esses limites são apropriados. Não que elas possam dizer até onde alguém pode tocar ou até onde alguém pode chegar perto. Não está relacionado, como vimos agora com o Sabre, a limites emocionais, limites físicos. É preciso tirar nossos próprios medos, que às vezes não sabemos como lidar com o assunto, e ensinar-lhes o que precisam para cada fase, a verdadeira prevenção. A verdadeira prevenção protege e resguarda a inocência, e nós, como pais e cuidadores, devemos ser aqueles que podem ensinar e transmitir esse conhecimento. Dizem que há uma estatística que afirma que 80% das situações de abuso seriam reduzidas. E se pudéssemos ensinar às crianças educação sexual adequada à idade e boa comunicação? Em outras palavras, estamos perdendo essas áreas fundamentais de ensino e educação para as crianças. Ensiná-las a reconhecer quais partes devemos cuidar também aumenta a confiança delas e que meu corpo pertence a mim. Mas a educação sexual não se limita apenas à genitália, mas também tem a ver com o que acabamos de falar sobre emoções, relacionamentos interpessoais, limites, como se proteger de riscos, como dizer não até quando, o que veremos agora, e acima de tudo, como acabei de dizer, como fazer com que nossos filhos saibam que são valiosos e amados e que sua voz tem valor acima de tudo e que eles têm o direito de se expressar. Agora, o que veremos são ferramentas práticas concretas que poderemos levar para a nossa vida diária. É isso mesmo, bem. Uma das primeiras ferramentas ou atividades que temos de fazer com nossos filhos é ensinar limites. Temos que ensinar isso, é muito prático, não precisamos de grandes atividades ou exibições para ensinar às crianças que elas têm o direito de dizer não. E temos que respeitar isso antes de tudo, nós, os adultos que as acompanham, para que elas entendam que têm o direito de dizer não. E nós, os adultos que as acompanham, temos que respeitar isso antes de tudo, para que elas entendam que têm o direito de dizer não e que seu não merece ser respeitado. Como você pode ver na foto, há crianças que dizem não. Podemos ensinar a elas limites, como expressá-los de forma respeitosa. Podemos ensinar limites, como expressá-los de forma física e também limites emocionais. Um limite físico, eu posso dizer não, coloco minha mão assim, posso dizer não com meu dedo. Às vezes, há crianças que são muito jovens, então elas também precisam ser capazes de se expressar fisicamente. Temos de dar a elas ferramentas para que possam estabelecer limites umas para as outras quando não gostarem de algo. Eu posso dizer não, estou cruzando as mãos, não quero isso, não gosto disso, isso é o máximo que você pode ir, estou lhe dando um limite. É muito importante que ensinemos isso e que lhes digamos e ensinemos que eles precisam se expressar livremente quando algo os deixa desconfortáveis, que eles não precisam se conter, mas que podem dizer não. Elas precisam ter isso fixado em seus corações e mentes. Elas têm o direito e merecem ser ouvidas. Por outro lado, também é muito importante que nós, como adultos, talvez se houver outras famílias, pais, mães, não forcemos nossos filhos a dar sinais de afeto, como beijos ou abraços. Muitas vezes eles se recusam, dizem não, queremos que eles cumprimentem o avô, o tio que não vem há 1000 anos, e queremos que eles cumprimentem porque é cordial e assim por diante. Mas eles não querem e às vezes nós mesmos não respeitamos esse não. Então, se isso estivesse acontecendo, se agora pudéssemos entender isso, respeitar esse não, o que faríamos? Damos a eles ferramentas, damos a eles outras formas de cumprimentar. Por exemplo, podemos apertar as mãos, dar um high five, verificar os cotovelos. Podemos simplesmente dizer olá, mas sem forçar e respeitar esses limites físicos que eles geralmente estabelecem instintivamente para nós e que às vezes nós adultos não entendemos. Temos que aceitá-los e dar-lhes ferramentas ou alternativas para, por exemplo, um cumprimento. Por outro lado, também temos de ensinar a eles os limites emocionais,
que eles têm o direito de cuidar de seu bem-estar, de suas emoções. Portanto, primeiro temos de ensinar a eles o que são emoções e depois podemos estabelecer limites nessa área também. Por exemplo, se algo os faz sentir-se mal ou desconfortáveis, temos de ser capazes de dizer: não gosto disso, não me trate assim. Se alguém, podemos explicar aos nossos filhos, se alguém o tratar mal, se alguém zombar de você, você pode dizer: não me trate assim, eu não gosto disso. Se algo me deixa com medo, se algo os deixa tristes, eles precisam ser capazes de dizer: podemos ensiná-los, não façam mais isso, isso me deixa triste, isso me deixa com medo, e que eles sempre podem buscar ajuda, que podem estabelecer limites e depois precisam buscar ajuda e que nós estamos lá para eles. E, por outro lado, outra das atividades, ferramentas práticas que vamos levar é que temos de ensinar as partes íntimas. Vamos ensiná-los que precisam estabelecer limites e vamos ensiná-los o que são as partes íntimas. O que são as partes íntimas? Há uma atividade que compartilharemos mais tarde. Todas essas ferramentas que estamos compartilhando têm Todas essas ferramentas que estamos compartilhando têm um assento gráfico e físico para que você possa realizá-las em casa ou com seus alunos. Aqui falamos sobre as partes íntimas, é um semáforo corporal. Temos de ensinar os nomes corretos de cada uma das partes íntimas. Nosso corpo tem partes e cada uma delas tem um nome. Por exemplo, o cotovelo é chamado de cotovelo e a vagina é chamada de vagina. O pênis, as nádegas, os seios, a boca também serão ensinados como partes íntimas. Sem medo e sem vergonha. Como Ceci estava dizendo agora, primeiro nós, adultos, temos de nos livrar da vergonha e dos tabus e mostrar as partes íntimas com seus nomes. E mostrar as partes íntimas com seus nomes correspondentes. E ensinar que todo o corpo é privado porque pertence a eles, porque é deles, e que há partes privadas das quais devemos cuidar ainda mais. E como vamos ensinar isso? Como as crianças podem identificar quais são as partes privadas? E podemos dizer as que estão sob a roupa íntima, a vagina para as meninas, o seio, a parte inferior para os meninos, o pênis, a parte inferior e para todos a boca também, que ninguém precisa chegar perto, ninguém precisa me beijar ou pedir que eu o beije, a boca também é uma parte íntima. Claro que sempre enfatizamos quando fazemos essa atividade que todo o corpo é deles e que eles sempre podem dizer: não. Outra ferramenta muito importante é ensinar sobre segredos, os segredos que são bons e os que são ruins. É muito importante que as crianças saibam o que são segredos. Segredo é a informação que nos pedem para guardar. Às vezes, de uma forma engraçada, um parente diz: bem, se você não contar nada, eu lhe darei um prêmio, um presente. Mas o agressor usa essa ferramenta para que a criança, por muito tempo, às vezes por muitos anos, mantenha essa situação de abuso e não consiga falar. E esse segredo será revelado em pouco tempo e todos ficaremos felizes, ao passo que o segredo ruim que me pedem para guardar me faz sentir desconfortável, me sobrecarrega, não me sinto feliz, me sinto triste e tenho que contar para um adulto de confiança. O segredo tem que ser contado a um adulto de confiança, e quem é esse adulto de confiança realmente é um adulto, tem que ser um adulto para que eu possa ajudá-lo, e é essa pessoa que é boa para mim, que não me assusta, que não me machuca, que me ouve, que me ajuda. E que pode ser minha mãe, meu pai, minha avó, um parente, ou o professor da escola dominical, ou o professor da escola. E que acredite em mim, acima de tudo. Acredite no que eu disse a ela, que eu me sinta mal, que eu me sinta desconfortável, e que ela faça algo que atue em resposta ao que estou dizendo a ela e me defenda do perigo. E o que ensinamos às crianças é que... E se já aconteceu com você de ter contado a um adulto e ele? O que ensinamos às crianças é que, se já aconteceu de você ter contado a um adulto, e ele não o ouviu ou não fez nada, você deve contar a alguém até que ele acredite em você, até que ele faça algo. Não peça ajuda sem se cansar até que alguém nos ouça e nos dê uma chance de nos prevenirmos e cuidarmos de nós mesmos.
Fazemos uma atividade muito legal que também está no material que vamos lhe enviar gratuitamente. É que é escolher pelo menos 2 ou 3 pessoas em quem confiamos. Sem nomeá-las, podemos fazer uma colagem, pintá-las, desenhá-las porque são confiáveis, podemos brincar de conversar com elas porque são confiáveis, podemos dizer a elas o que podemos dizer a elas. Quando há uma situação de abuso, podemos dizer: não posso fugir, e acima de tudo posso contar a um adulto de confiança. Como adulto de confiança, não vou ficar horrorizado, não vou ficar com medo do que meu filho ou a criança da escola dominical, ou, se eu for professor, não vou ficar com medo do que meu filho ou a criança da escola dominical estiver me contando. E perfeito. E então, como sempre dizemos, e nós somos as pessoas em quem confiamos, pode acontecer de uma criança ou um adolescente nos procurar e contar algo que aconteceu com eles em relação a abuso sexual, porque eles vão confiar em nós e temos que assumir o desafio de sermos pessoas em quem podemos confiar para todas as crianças ao nosso redor. E se isso acontecer, o que faremos quando ouvirmos uma história dessas? É importante ter em mente que essa fase, como é chamada a fase do velamento, nem sempre acontece, pois, como vimos, por exemplo, no caso da Ana e em uma infinidade de outros casos, nem sempre é assim. Em inúmeros outros casos, nem sempre isso acontece. É cobrado da criança. Isso nem sempre acontece. O abuso muitas vezes é levado em silêncio ao longo dos anos, mas se uma criança vem até nós e nos conta uma situação como essa, temos que entender que essa criança teve que superar muitos medos e ameaças que deve ter recebido do abusador para ter coragem e confiar em nós para nos contar. Portanto, nossa ação e nossa reação a isso serão muito importantes. A intervenção que podemos fazer nesse sentido será dividida em 3 áreas. Em primeiro lugar, ouvir. Em segundo lugar, aspectos legais e denúncia. A terceira etapa ou área a ser levada em conta é o acompanhamento pastoral que precisamos fazer quando tivermos acesso ou conhecimento de uma situação de abuso. Em primeiro lugar, a escuta e as primeiras intervenções. A primeira reação do adulto será de extrema importância, pois terá um impacto na criança, para o bem ou para o mal. A forma como reagimos gerará algo na criança que está nos contando essa história importante. Portanto, temos de estar preparados para responder de forma adequada e assertiva, para que isso beneficie as crianças, em primeiro lugar e acima de tudo. Precisamos ouvir com calma, empatia e atenção. A coisa mais provável que pode nos acontecer é que quando ouvirmos o relato de uma criança sobre ter sido abusada, as emoções se agitarão dentro de nós, nosso sangue esfriará, poderemos ficar com raiva, indignados, irritados. Temos de pedir a Deus, ao Espírito Santo, para que possamos ouvir a criança com calma e para que nossas emoções possam ser controladas. Porque, como eu disse, se ficarmos tensos e dissermos não acredito, o que você está me dizendo, a criança perceberá que isso é algo que está nos dominando, e muitas vezes as crianças podem se retrair, porque estão vendo que algo está sendo gerado de forma negativa. Elas podem até mesmo se retrair do que estão nos contando. E ficar calmo, respirar fundo e pedir ajuda, como eu estava dizendo, a Deus, para poder ter aquela empatia e ser aquele apoio que a criança precisa naquele momento. Por outro lado, parabenizá-la por ousar contar o que viveu. É muito importante que possamos transmitir calma, que possamos transmitir segurança e dizer a ela que ela é muito corajosa por contar essa situação que aconteceu com ela. Às vezes queremos dizer algo, bem, podemos dizer que somos muito corajosos por contar a ela o que aconteceu com ela. E às vezes queremos dizer algo, bem, podemos dizer, sinto muito que isso tenha acontecido com você, obrigado por me contar, estou aqui para ajudá-lo. É muito importante para mim que você tenha confiado em mim e o parabenizo por ser tão corajoso ao contar algo assim. Quando alguém acredita na criança, esse é o primeiro passo para iniciar um processo de cura interior. Mais tarde, haverá muito mais a ser feito, mas o fato de alguém ter acreditado na criança é fundamental.
E quando não acreditamos nela ou fingimos que nada aconteceu, estamos revitimizando a criança que está contando algo tão importante. Por outro lado, não devemos fazer promessas que não podemos cumprir, às vezes queremos contar a ela, ou ela sai dizendo: isso nunca mais vai acontecer com você. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer com você. E não sabemos o que vai acontecer depois, não podemos garantir isso a eles, mas temos de transmitir confiança, transmitir segurança e dizer a eles que faremos tudo o que pudermos para que se sintam seguros. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo e protegê-lo. Temos que proteger a criança, essa será a nossa prioridade, e buscar ajuda de especialistas. Temos que trabalhar em rede, cada caso é particular. Às vezes, temos que buscar ajuda de advogados, assistentes sociais, psicólogos, pediatras. Temos que trabalhar em rede, mas não vamos tentar fazer tudo sozinhos. Temos que procurar ajuda e transmitir o que está acontecendo a pessoas competentes que possam nos ajudar a proteger a criança e suas famílias. Não temos que confrontar a vítima com o agressor. Isso não se faz, né? Não vamos confrontar a pessoa que fez isso com você, vamos conversar com ela, vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião. Isso não se faz. A criança é a prioridade e sempre acreditamos nela. E por outro lado, o perdão é algo que vamos procurar, que a criança, o adolescente ou o jovem, também pode acontecer que um jovem nos diga: vamos procurar essa pessoa ou esse jovem para ir em direção ao perdão. Mas depois que um tempo prudencial tiver passado, às vezes no primeiro momento queremos dizer: bem, temos que perdoar, sim, vamos procurar essa pessoa para perdoar, mas no tempo em que Deus faz o processo, que o Espírito Santo trabalha e atua nessa pessoa para liberar esse perdão, porque ela precisa e porque é isso que vamos acompanhar. O perdão, mas vamos esperar um tempo prudencial e a primeira coisa é acompanhar essas emoções e tudo o que a criança ou adolescente está passando nesse primeiro momento. Muito bem, e agora vamos examinar os aspectos legais e a questão da denúncia, que às vezes temos tanto medo de denunciar. Mas quando tomamos conhecimento do fato, Mas quando tomamos conhecimento do fato ocorrido, quando a criança vem até nós e nos conta, e com todas as dicas que você nos ensinou, eu saberia como acreditar nela e ficar atento ao que ela diz, temos de relatar a situação aos diretores do local onde estamos, seja a escola, a igreja ou um instituto, onde quer que seja. Temos de informar os diretores, porque geralmente as crianças vão dizer: não conte esse segredo, não conte esse segredo. Não podemos prometer que esse segredo vai ficar lá, porque se a criança estiver vivendo uma situação abusiva e sua integridade estiver sendo ameaçada, então temos de agir. Mas ele pede que ele não diga nada, porque se disser, haverá uma grande confusão. E assim, para cuidar de nossa filha ou da outra criança, não levantamos a mão e não pedimos ajuda. E é essencial fazer uma queixa, porque o que a queixa faz é impedir que o agressor continue a cometer atos abusivos. Não buscamos justiça através da denúncia, quem faz justiça é Cristo, e sabemos que Ele é quem cura os corações, quem cura as feridas da dor, mas a denúncia é fundamental para que essa criança que está em uma situação de abuso não volte para casa, e o próprio pai, ou às vezes os pais, sejam os abusadores, ou o tio, ou com quem ela mora. A impedir que esse abuso continue a acontecer e, por outro lado, impedir que esse mesmo abusador continue a abusar de mais crianças, porque sei que um abusador pode abusar de até 300 crianças em sua vida e conter a criança ou o adolescente sem aprofundar a investigação. Não é nosso trabalho investigar, perguntar como aconteceu, porque isso vai acontecer quando a denúncia for apresentada, porque também é uma forma de revitimizar a criança. Essa indagação é expor novamente a criança a um tipo de trauma e dor, e não cabe a nós mostrar a veracidade dos fatos quando apresentamos a denúncia.
Nossa tarefa é acreditar na criança e fazer a denúncia e protegê-la, acima de tudo, salvaguardá-la, sempre levando em conta a urgência. Às vezes há dois tipos de urgência, uma das quais é que se a criança retornar e for abusada novamente pela família, então temos que cuidar dela. Cada cidade, cada país tem seu próprio formulário, seus próprios números de telefone, seus próprios e-mails, seu próprio WhatsApp, para que as denúncias possam ser feitas anonimamente. Agora, se talvez isso tenha acontecido há muito tempo, as informações podem ser coletadas e levadas à justiça. A denúncia pode ser feita de forma anônima, e isso evita que isso aconteça novamente e não é um ato privado. E não é um ato privado. As leis têm dito há algum tempo que o abuso não é um ato privado, mas que o abuso é uma situação pública. Portanto, qualquer pessoa que descubra que uma criança está sendo abusada tem a obrigação de denunciar. Então, às vezes, não ousamos fazer isso, temos que saber que é anônimo. Mas, se não for, um terceiro pode fazer isso, outro membro da família pode fazer isso, a instituição, a escola, a igreja ou outra pessoa pode fazer isso. É importante que a denúncia seja feita e que a criança possa ficar segura. Isso mesmo, bem. Estamos falando da Argentina. Por isso é importante que todos em seu próprio país ou jurisdição, onde quer que estejam, possam se informar sobre os procedimentos específicos de cada lugar e onde podem ir para fazer as denúncias pertinentes. Por outro lado, com relação ao acompanhamento pastoral, o que falamos anteriormente sobre as primeiras intervenções deve ser o primeiro passo para acompanhar a criança, ouvi-la e assim por diante. Mas quando tomamos conhecimento de uma situação desse tipo, temos de oferecer apoio contínuo e comprometido, e é por isso que, quando trabalhamos nessa área, temos de pedir a Deus que nos dê a graça de nos comprometermos com cada vida e de acompanhá-la no caminho da cura. Portanto, cada caso exigirá um acompanhamento particular e específico, mas devemos acompanhá-los durante todo o processo. A família ou a criança que está passando por uma situação de abuso precisará de muito apoio, porque sua realidade mudará drasticamente quando essa situação for revelada, ainda mais quando talvez os próprios pais sejam os que abusam das crianças. A realidade dessa criança mudará e, se talvez o abusador for o pai ou o parceiro da mãe, isso também mudará totalmente a dinâmica da família. Portanto, essa família precisará de muito apoio e acompanhamento. Os pais ou responsáveis, aqueles que estão encarregados das crianças, terão de agir de acordo e coerentemente com as necessidades de cada uma delas. Há crianças que talvez precisem consultar um médico, um pediatra primeiro, outras talvez não, mas precisam de uma abordagem psicológica imediatamente. Em outros casos, pode ser possível esperar, e talvez quando houver uma família que acompanhe e apoie a criança. Em outros casos, talvez seja possível esperar, e quando houver uma família que acompanhe e apoie a criança, talvez mais tarde seja possível iniciar uma terapia para reparar o trauma. Cada caso será particular. Portanto, nós, como família de fé, podemos estar atentos para fazer sugestões que, a nosso ver, podem ser benéficas para as crianças. A recuperação de crianças que sofreram abuso sexual é um processo complexo, que requer muita atenção de várias maneiras. Ele requer muita atenção em várias áreas da vida da criança e precisará de um monitoramento cuidadoso a curto e longo prazo. E teremos de trabalhar com a família também. E talvez, a partir das diferentes áreas da igreja, possamos acompanhar a mãe. Por um lado, o pai, os irmãos. Se essa criança tiver irmãos, fornecer apoio, por exemplo, com relação aos próprios pais da criança, fornecer apoio em suas próprias experiências traumáticas, que geralmente começam a surgir quando uma situação de abuso é revelada em seu filho. Como se disse, os fatores de risco, em muitos casos, são os próprios pais ou mães, que geralmente já têm um histórico de abuso em suas próprias vidas. Então isso leva a todas essas situações que precisam ser acompanhadas
para que eles próprios possam se curar e possam então acompanhá-los como mães, fortalecê-los para que possam acompanhar seus filhos a se curar. É necessário fortalecer seus pais e os adultos que cercam as crianças como figuras protetoras para afirmá-los, fortalecê-los para que possam acompanhá-los, orar por eles, acompanhá-los para que tenham certeza de que, com a ajuda de Deus, poderão acompanhar e ajudar essas crianças a seguir em frente. O abuso não é o fim, nem tudo é escuro, mas há esperança e devemos transmitir isso com certeza de que há esperança para todos aqueles que passaram por uma situação de abuso. É isso mesmo e fundamental para o que o Sabri disse. A esperança em Cristo. Temos a esperança de cura. Ele nos prometeu que veio para libertar os cativos, não aqueles que estão vendados, aqueles que estão sofrendo. Deus nos prometeu e, de fato, tem feito obras de cura e restauração em nossas vidas. E temos que ter certeza de que isso não é uma marca, não é um rótulo que uma criança vai manter para sempre, desde que nós, como empresa, não como coautores do abuso, tenhamos certeza de que não é um rótulo que uma criança vai manter para sempre. Desde que nós, como empresa, não como coautores do abuso, tenhamos certeza de que há esperança. Por essa razão, seu papel é importante e fundamental. O abuso contra crianças é uma realidade alarmante, as estatísticas são alarmantes e os adultos que estão se preparando e que estão ouvindo este workshop e que trabalham com crianças é fundamental, seu papel é crucial e o primeiro passo é reconhecer essa questão que está ocorrendo, é um problema que está ocorrendo e que continuará ocorrendo cada vez mais, pois há mais maneiras de o abuso ocorrer. E a prevenção é responsabilidade de todos, e todos nós podemos fazer algo para impedir que isso aconteça. E se Deus o colocou nesse lugar, seja na sua família, no seu lugar na igreja, na sua função de serviço, é por uma razão. Às vezes pedimos a Deus que Ele nos use, Senhor. Queremos ser uma ferramenta útil em suas mãos, e Deus nos diz para levantarmos nossas vozes para os indefesos. Queremos ajudar os indefesos, queremos ser uma ferramenta útil em suas mãos, e Deus nos diz para levantarmos nossas vozes para os indefesos. Queremos ajudar os indefesos, queremos ajudar os indefesos, queremos ajudar os indefesos, que ajudemos os que estão em cativeiro, é o que diz em Provérbios 21, 8-9. Portanto, é hora de agir, é hora de ouvir, é hora de intervir, é hora de ajudar as crianças e as pessoas que passaram por situações de dor, violência e abuso e ser essas ferramentas nas mãos de Deus, não para ficar em silêncio, mas para agir. Estamos encerrando e sempre gostamos de encerrar com essa frase: pequenas pessoas em pequenos lugares fazendo pequenas coisas podem mudar o mundo. Sabemos que nas mãos de Deus nada do que fazemos é pequeno. Embora talvez seja um pequeno grão de areia, nas mãos de Deus ele se multiplica e não sabemos o alcance do que pode fazer. Por exemplo, se ouvirmos uma criança, se dermos a ela uma palavra de validação, se dissermos que ela é importante, que é um tesouro especial para Deus e para nós, não sabemos o alcance que as palavras colocadas nas mãos de Deus podem ter naquela vida. Um abraço talvez possa mudar a vida, pode mudar o dia dos pequeninos que Deus coloca ao nosso redor. Portanto, cada um de vocês, nós deste lado, cada um de vocês de seu lugar, onde quer que estejam, cada um de vocês colocando nosso grãozinho de areia, podemos mudar com a ajuda de Deus e, como disse a Ceci, ao tornar suas ferramentas úteis nas mãos do papai, podemos mudar o mundo ao nosso redor. E como diz a palavra, porque você fez isso por um desses pequeninos, você fez isso por mim, e sabemos que tudo o que fazemos é por Deus e para Deus, e nos colocamos em suas mãos para que, com todas essas ferramentas que temos, possamos ser agentes de mudança e bênção para as crianças ao nosso redor. Portanto, a partir daqui, agradecemos a vocês por essa oportunidade, por terem estado do outro lado, esperando que tenhamos sido claros e que cada uma dessas ferramentas possa ser útil e uma bênção na prevenção do abuso sexual contra crianças. Queremos agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aí para fazer o reino de Deus se espalhar. Queremos abençoá-los, queremos honrar o seu trabalho e sempre de mãos dadas com Deus, sabemos que isso pode ser feito, por isso queremos dizer que estamos à sua disposição.
E aqui estão nossos contatos e que o Senhor o abençoe e o abençoe nessa tarefa que está fazendo tão bem. Daqui lhe enviamos um grande abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau.